Graça e paz, que todo bem, toda boa dádiva do Senhor sejam derramados nas tuas vidas. É muito bom nós estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Acompanhe comigo esta leitura. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que o Senhor abençoe as nossas vidas na compreensão e aplicação da sua palavra. Nessa passagem, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: na jornada da restauração junto com Jesus. O dicionário Caldas Aulete da língua portuguesa conecta o significado de jornada a 3 palavras: movimento, locomoção e expedição.
Elas nos remetem a um contexto mais amplo em que se vivencia progresso, propósito, missão, visão, desenvolvimento da história, descoberta, inspiração e iluminação. Então a palavra jornada nos remete a este ambiente. Embora ela possa se referir geralmente à jornada de um dia, mas é uma jornada que se faz progredindo, avançando, criando conexões. Uma jornada que num dado momento ela se torna passado, mas que ela vê e ela nos remete, nos lança ao futuro, a partir de um novo amanhã que ela constrói e ela vislumbra. Ao lermos as histórias narradas na Bíblia, podemos perceber como uma característica marcante em todas elas a dinâmica de uma jornada na qual os personagens estão em constante trabalho, buscando progredir, encontram-se em uma missão específica, empenham-se em tarefas que respondem a uma visão. Com isto, cada um de nós tem a oportunidade de ver-se a si mesmo em diferentes aspectos, espelhados nesses personagens em sua jornada. Então, a história da Bíblia é uma história de jornada, jornada de vários personagens, jornada de vários homens, mulheres, povo, grupos que estavam empenhados sempre em realizar alguma coisa. A história da Bíblia é muito dinâmica, ela é muito ativa, sempre está acontecendo alguma coisa, sempre algo novo está ocorrendo, há uma transformação, há uma renovação, há uma modificação no status quo. A Bíblia é esta coleção de histórias, de jornadas que são partes de uma única jornada. Partindo da afirmação de que Deus criou tudo o que existe, descrita de maneira inspirativa nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, a história bíblica prossegue informando sobre a rebelião humana contra o Criador, chamada de queda ou pecado original, fato que trouxe uma ruptura com a beleza e ordem em todas as suas estruturas. E ela continua em meio a um mundo que se tornou caótico, até encerrar com uma cena de completa restauração de todas as coisas. Frequentemente a vida parece desordenada, com altos e baixos, zonas sombrias, instantes que se dissipam, parecendo sinais de alerta para a brevidade do tempo, fazendo com que nos tornemos mais ansiosos, nos empurrando para uma correria ou nos causando pânico que se converte em imobilidade, depressão ou fuga. Ficamos aturdidos diante dos vários eventos que se descortinam diante de nossos olhos e vemos magoados nossas expectativas sendo frustradas. Igualmente, ainda nos chocamos com a capacidade humana de cometer erros, de causar tragédias e planejar a maldade. Nos envergonhamos diante dos nossos próprios pecados quando eles acabam expostos. Nos esquecemos de lições essenciais aprendidas no passado, porque estamos entusiasmados demais com as novidades que se apresentam. A nossa vida no presente, ela se assemelha um pouco à vida da narrativa bíblica, daqueles personagens da história da Bíblia. Eles também experimentaram as suas zonas cinzentas, em que as coisas ainda não eram tão bem definidas. Lutaram contra as suas compulsões, contra as suas tragédias pessoais. Tiveram que enfrentar o silêncio, tiveram que enfrentar a dor, a tristeza. Também desfrutaram de vitórias retumbantes contra os inimigos, de milagres avassaladores e arrebatadores, de coisas inacreditáveis e até mesmo indescritíveis acontecendo diante dos seus próprios olhos.
Assim também vivemos nós hoje, assim também nós estamos caminhando nesse mesmo ambiente. E mesmo diante desta realidade, podemos ouvir um sussurro vindo através da palavra de Deus, de sua revelação escrita, atravessando os séculos, ecoada na vida de tantos outros peregrinos, nos inspirando com esperança, se tão somente estivermos dispostos a empreender, junto com Jesus, a jornada de restauração. Nesta passagem encontramos dois personagens, referidos como seguidores de Jesus, sendo que apenas um deles tem o nome mencionado, Cleopas. A história descreve que eles estavam seguindo para um povoado chamado Emaús, que ficava distante 11 quilômetros de Jerusalém. Marcos menciona que eles estavam indo a caminho do campo. O fato é que eles empreenderam uma jornada por escolha própria, tendo em vista toda a tristeza, decepção e frustração resultantes da morte de Jesus. Nós encontramos na passagem que eles alimentavam em seu coração a expectativa de dias melhores para Israel, a restauração do reino a Israel com a expulsão dos romanos, quem sabe através de um levante popular ou talvez uma invasão angelical como no êxodo do Egito, talvez um anjo que viesse matar todos os romanos, todos os inimigos de Israel e deixar novamente Israel livre. Ainda permaneceram 3 dias entre os outros discípulos que resolveram fazer uma jornada diferente. Enquanto esses dois decidiram ir para Emaús, os demais resolveram fugir para se esconderem e permaneceram trancados em uma casa com medo das autoridades romanas e líderes religiosos. Todavia, esses dois resolveram ir embora dali porque nada mais havia a ser feito. A morte venceu a esperança, o medo derrotou as promessas, as sombras voltaram a cobrir os céus e o vazio retornou aos seus corações. Entretanto, enquanto empreendem esta jornada amargurada, angustiada, desesperada, o próprio Jesus vai ao encontro deles, encontrando-os no caminho, colocando-se ao lado deles como mais um peregrino, talvez um daqueles muitos que foram a Jerusalém por ocasião da Páscoa, como era o costume estabelecido pela lei a todo judeu. Jesus então lhes faz uma pergunta que os lança em um mergulho para dentro de suas crenças, compreensões, ideias e sentimentos, a ponto de fazer arder seus corações. Jesus faz uma pergunta muito simples: sobre o que vocês estão conversando? Qual é o assunto desta caminhada? O que vocês estão falando ou discutindo? Que ideias vocês estão trocando enquanto vocês estão caminhando? Isso então nos faz abrir o seu coração, confessar as bases da sua fé que agora estavam estilhaçadas, confessar como eles haviam entendido, como eles haviam compreendido toda uma série de ensinos que Jesus havia deixado a eles. A história termina com a chegada deles a Emaús, onde gentilmente convidaram a Jesus para passar a noite com eles, advertindo o mestre a respeito do avançado da hora. Apresenta a conversa ao redor da mesa na hora da refeição e de como seus olhos foram abertos, culminando com o revigoramento completo dos seus próprios corações para reencontrarem a fé que lhes permitia compreender que Deus estava restaurando todas as coisas e os havia chamado para se juntarem a Ele nessa tarefa. Esta passagem bíblica nos apresenta alguns sinais para nos indicar o caminho, sempre que nos sentirmos perdidos ou pressionados pelas adversidades, tentações, fraquezas e até mesmo os pecados agasalhados em nossos corações, ajudando-nos a prosseguir na jornada de restauração junto com Jesus.
Nessa passagem nós vamos encontrar alguns sinais que vão nos dar indicações para nos manter no caminho, na trilha da restauração junto com Jesus. Que sinais são esses que esta passagem nos apresenta? O primeiro sinal que nos ajuda nessa caminhada está no verso 15. O próprio Jesus é quem se coloca ao nosso lado na jornada. Jesus se aproxima deles e se dispõe a acompanhá-los, mas eles não puderam reconhecer o Senhor. Tal era a sua indignação, tristeza e perplexidade. Uma jornada como esta, para a qual Deus nos chama, não pode ser percorrida sem companhia, na solitude, somente com as próprias forças. Enquanto eles estão naquela caminhada, compartilhando as suas decepções, as suas frustrações, compartilhando se eles haviam entendido errado alguma coisa, então o próprio Jesus aparece. Então o sinal é que Jesus, o próprio Jesus, vem ao nosso encontro para estar conosco nesta jornada. Como esperar que a restauração acontecerá? Como continuar trabalhando confiantes de que a história encontrará um final feliz? De que forma nos mantermos entusiasmados com a possibilidade de ver transformações acontecendo, apesar do caos que parece dominante? A vida se apresenta complexa, seus mistérios nem sempre são facilmente desvendáveis. As perguntas se acumulam enquanto as respostas convincentes são escassas. Os problemas são grandes demais, enquanto nossa capacidade de resolvê-los logo encontra seu limite. Por isto mesmo encontramos dificuldades em perceber e até mesmo confiar de que Jesus está caminhando conosco na jornada. Não conseguimos ou mesmo nos recusamos a aceitar que estamos andando junto com Jesus. Eles estavam tão ocupados naquela conversa, tão ocupados com os seus lamentos, com a sua tristeza, talvez até uma revolta interior não confessada nem admitida, que foram incapazes de reconhecer Jesus andando ao lado deles. Às vezes nós fazemos a mesma coisa. Jesus está falando conosco e nós não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos entendê-lo, porque estamos demasiadamente ocupados em nossos pensamentos, em nossas ansiedades, em nossas ocupações, em nossas perplexidades, em nossas tentativas de corrigir os erros por nossa própria conta, pelos nossos próprios esforços, em nossa busca por tentar encontrar satisfação, realização e prazer para os nossos desejos. Criamos falsas crenças de que Jesus decide nos abandonar quando duvidamos dele, quando não estamos fazendo tudo o que ele quer, ou ainda quando rejeitamos seus conselhos. Mas não é assim que Jesus se comporta. Ele segue conosco, pacientemente esperando que estejamos dispostos a ouvir, pronto a responder nossas perguntas e queixas, ainda que diante de nossa insistência em escolher o caminho que nos parece mais acertados, e estejamos nos afastando cada vez mais da comunhão com Ele. Nós às vezes temos uma falsa crença de que Jesus fica magoado com a gente e decide: não vou mais andar com você, eu não sou mais o seu amigo, eu não quero ir com você, aonde você está indo eu não vou. Jesus vai porque Ele tem todo o interesse que na hora em que precisarmos voltar, Ele nos traz de volta. Ele caminha conosco para nos ajudar a encontrar a estrada de retorno ao lugar onde nós deveríamos estar.
Jesus vai conosco, Ele fala, Ele conversa, Ele alerta. Muitas vezes nós não ouvimos, muitas vezes nós não percebemos que, como eu disse antes, estamos ocupados demais conosco. Estamos ocupados demais com os nossos interesses. Mas Jesus não é assim. Jesus não é o amigo que nos deixa na mão. Jesus não é o amigo que faz mimimi, que se magoa, que se chateia. Jesus não é melindroso. Jesus é paciente, é longânimo, é benigno, é generoso, é gracioso. Porque Jesus não nos trata conforme os nossos desempenhos. Jesus nos trata conforme a sua graça e a medida da sua compaixão. Por isso é que mesmo andando no caminho errado, Jesus está sempre ao nosso lado, chamando a nossa atenção, nos alertando para pararmos e para voltarmos. A presença de Jesus ao nosso lado possibilita iniciarmos o processo de reencontrar o propósito, renovar as forças, realinhar o foco, redefinir atitudes e experimentar alegria e paz. Diante disto, o primeiro sinal nos é apresentado. Não importa em que momento nos encontramos em nossa vida, nem as motivações que temos para escolher um ou outro caminho, ou mesmo quando confundimos nossos próprios anseios com aquilo que chamamos de promessas de Deus, Jesus sempre virá para caminhar conosco, colocando-se ao nosso lado na jornada, para nos conduzir até a restauração diante das tragédias e do caos em que se tornou o mundo distante de Deus, além de nos levar de volta ao ambiente da comunhão com o Pai Celeste. O próprio Jesus caminha conosco a jornada de restauração. Segundo sinal, está lá nos versos 25 a 27 do texto que nós lemos. As Escrituras realinham nossas expectativas. Aqueles homens alimentavam expectativas a respeito de tudo aquilo que viram Jesus realizar. Eles investiram tempo ouvindo e tentando conectar aquelas palavras do Senhor com aquelas que vinham dos seus próprios pensamentos e anseios. Então eles tinham esperanças, eles tinham expectativas, eles tinham ideias, e eles então tentavam casar aquilo que eles ouviam de Jesus com o que eles mesmos pensavam. Eles tentavam unir, encontrar um ponto de conexão, encontrar um ponto de congruência, de convergência, de intersecção entre aquilo que o Senhor falava e o que eles mesmos diziam para si mesmos. Claro que esta é sempre a primeira motivação que levou pessoas a procurarem a Jesus. Se estavam enfermas, então Ele as podia curar. Famintas, podiam esperar que Ele multiplicaria o pão. Abatidas ou perseguidas, o Senhor as acolheria em seu grupo de alegres discípulos. E Jesus sempre procurava atender as multidões e oferecer sua compaixão. É claro que a primeira coisa que nos conduz sempre para perto de Jesus é alguma necessidade, alguma carência, algum desejo a ser atendido, algum anseio, alguma pergunta a ser respondida, algum problema a ser solucionado. E Jesus atende, Jesus ouve. Mas Jesus também estava numa missão maior, que não se limitava a satisfazer a vontade das pessoas, de realizar os seus sonhos, de conceder aquilo que seus corações desejavam. Ele estava em missão de salvar o mundo, derrotar o diabo, assumir o domínio sobre todas as coisas, restaurar o reino de Deus entre os seres humanos e converter o coração de todos de volta a Deus.
Claro que Jesus atendia a multidão, mas ele sempre deixou bem claro que esta não era a missão dele, esta não era o principal papel dele. Isso fazia parte de um plano maior, que era restaurar o reino de Deus sobre toda a criação, era destronar a maldade, era destronar a perversidade, era expulsar o inimigo de Deus, o inimigo dos homens. Era isso que ele pretendia. Então Jesus fazia algumas coisas, operava alguns milagres, atendia as pessoas e respondia algumas perguntas, mas a missão dele não se limitava a isso. Diante de tantos desajustes que eles estavam vendo, eles esperavam pela redenção de Israel, por extensão de suas próprias vidas, seu status, sua herança, sua liberdade para realizar seus projetos pessoais, a sua autoestima, as suas emoções feridas sendo tratadas. Esperavam que o Senhor derrubasse os seus inimigos e os trouxesse vencidos aos seus pés. Eles esperavam que Jesus então derrotasse todos os inimigos e trouxessem diante deles para que eles pudessem zombar desses inimigos, para que eles pudessem criticar esses inimigos, para que eles pudessem levar vantagem sobre esses inimigos, para que pudessem recolher os despojos que constituíam os bens desses inimigos. Com isto não perceberam que eles estavam construindo uma imagem de si mesmos, que havia se tornado maior do que o próprio Deus. Eles se tornaram mais importantes do que Deus, de que Deus existia para lhes servir e cuidar deles, atendendo a todos os seus pedidos. Eles também estavam tão imersos em suas expectativas frustradas, que não conseguiram se alegrar ou crer no testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Se a tristeza deles era para com a morte de Jesus, quando vieram dizer que Jesus havia ressuscitado, nem eles creram nisso. Tal era a sua frustração, tal era a sua decepção, tal era a sua tristeza, porque os seus sonhos pessoais não haviam sido realizados, não haviam sido concretizados. Criamos falsas crenças a respeito do motivo que trouxe Jesus ao mundo, que o levou a encarnar-se e padecer a morte na cruz. Com isto passamos a imaginar que Deus está aqui para tornar nossa vida um pouco mais fácil, ou que suas bênçãos são a forma que Ele tem para nos adular e nos motivar a oferecer culto. Passamos a cultivar uma adoração centrada em nós mesmos, ou estabelecemos uma banca de negócios em que propomos algumas trocas para Deus. Chega um momento no qual acabamos frustrados e decepcionados. Quando esperamos que Deus atenda a todos os nossos desejos, nós vamos percebendo que cada desejo atendido dá luz a um outro, porque nós somos insaciáveis. Há um vazio dentro de nós que não se preenche com bênçãos. Há um vazio dentro de nós que só é preenchido pela presença autêntica de Deus. Há uma sede dentro de nós que não pode ser saciada com outra coisa a não ser a comunhão e o relacionamento com Deus. Há uma fome dentro de nós que não pode ser eliminada a não ser pela busca por Deus e não só pelos presentes que Ele nos dá. Diante disto, o segundo sinal nos é apresentado. As Escrituras revelam o plano de Deus para a salvação da humanidade, e seu principal apelo é ao arrependimento dos pecados, como Jesus mesmo declarou. Está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, versos 46 a 48. Além disso, elas expõem as nossas tolices, que nos fazem trocar aquilo que é eterno pelo que é passageiro.
ainda que venha como bênção de Deus. As Escrituras alinham as nossas expectativas. As Escrituras realinham a maneira como nós vemos o mundo, a maneira como nós respondemos ao mundo, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós planejamos e enxergamos o futuro. E com isso, então, nós vamos diminuindo a incidência de frustrações, a incidência de mágoas. Nós vamos diminuindo os espaços para as nossas decepções, para as nossas tristezas, e começamos a experimentar a paz que excede todo entendimento, uma paz que inunda a nossa alma, a paz, como Jesus diz, uma paz que Ele dá, que não é como aquela que o mundo dá. O segundo sinal é, portanto, as Escrituras realinham as nossas expectativas. Terceiro sinal, está lá nos versos 30 e 31. A liturgia alimenta e renova nossas forças. A palavra liturgia foi sendo esvaziada do seu significado original até ser usada para se referir a uma ordem ritual na celebração do culto, a um protocolo de ações em uma solenidade, a uma formatação para a realização de um evento religioso. Então, originalmente a palavra liturgia não significava isso, mas ela foi sendo reduzida, foi sendo esvaziada, até chegar a esse ponto, então, que liturgia é a ordem de alguns rituais. Então, o que vem primeiro, o que vem depois, é essa sequência. Mas liturgia significa todo o serviço que é prestado em devoção a Deus, para adorar ao Senhor, para declarar e demonstrar seus feitos poderosos. Também em suas variações, refere-se ao serviço que se faz em nome de Deus para servir ao povo e assim encorajar as pessoas a se aproximarem mais de Deus. Então, liturgia, ela se estabelece como este sinal, como uma sinalização que nos conduz a Deus, a olhar para Deus, a pensar em Deus, a nos inspirar em Deus, e também para apresentar a pessoa de Deus, seu caráter, seus atributos, às pessoas que precisam conhecê-lo. Depois de fazer uma exposição das Escrituras, esclarecendo os pontos e reafirmando a verdade, Jesus aceita o convite para uma refeição. E nela repete um gesto que eles haviam presenciado outras vezes, particularmente na última refeição, antes de o Senhor ser levado para o julgamento e condenado à cruz, o partir do pão e a bênção proferida. Quando eles chegaram, então, naquela aldeia, Jesus vai à mesa com eles. E naquele momento, então, Jesus parte o pão. Jesus dá graças, Jesus abençoa. E este gesto, este ritual, dispara algo fantástico no coração daqueles dois homens. Este ritual, este gesto praticado por Jesus, se tornou uma prática litúrgica, um símbolo, um memorial que passou a fazer parte da vida da igreja primitiva, como nós vemos lá em Atos 2, 42 a 44, que servia para encorajar, para consolar, para reafirmar a unidade, para conduzir a uma busca pela santidade, renovar a esperança e realinhar as ações para continuarem na jornada de restauração. Quando eles se depararam com Jesus partindo o pão, rapidamente seus olhos se abriram, receberam um renovo de vida
compreenderam um pouco melhor a vontade de Deus e como eles podiam fazer parte de sua realização. Lançaram fora todos os temores, tanto que mesmo sendo tarde, retornaram para Jerusalém, percorrendo à noite aquela distância de 11 quilômetros. Eles que haviam de alertar o Senhor: olha, não vá, fique aqui conosco, não siga adiante, porque já é tarde, porque a noite já se aproxima. Quando eles descobriram, quando eles perceberam diante de quem eles estavam, eles lançaram fora seus temores, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas frustrações e decepções, e se lançaram de volta no caminho até Jerusalém. A celebração, o ajuntamento com os irmãos, o louvor cantado, a partilha da refeição, acompanhada de conversas e testemunhos a respeito dos feitos do Senhor, as histórias sobre aqueles que andaram com Deus, a intercessão comunitária, a devoção particular, todas as liturgias nutrem nossas almas e renovam nossas forças na jornada da restauração. Todas essas práticas se tornam em rituais litúrgicos, em símbolos. Quando na igreja nós partilhamos o almoço, vamos ter um almoço comunal. Isso é um ato litúrgico que renova as nossas forças. Não é apenas juntar a panela e ver quem cozinha melhor que o outro. É um símbolo, é uma ponte que nos conecta com Deus, com a grandeza da sua obra, com a expectativa daquilo que Ele vai fazer e está também fazendo. Quando nós dobramos os nossos joelhos e fechamos os nossos olhos para orar, é uma ponte que nos liga à eternidade, nos tira do tempo presente, nos lança adiante. Diante disto, o terceiro sinal nos é apresentado. A prática litúrgica constante nos oferece uma oportunidade de parada no meio da jornada, propiciando um momento para a refeição espiritual, que nos reconecta com a sublimidade e grandeza do Senhor, que se revela diante de nós, e assim podemos perceber sua presença conosco, reafirmando que Ele está junto de nós, que não percorreremos o caminho sozinhos, que não lutaremos as batalhas sozinhos, que não contaremos apenas com os nossos próprios recursos e nossos anseios serão satisfeitos de um modo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem. 1 Coríntios 2:9. A liturgia alimenta e renova a nossa força, renova o nosso vigor para continuarmos na jornada da restauração junto com Jesus. Concluindo, estamos em uma jornada de restauração, não apenas de nós mesmos, nem de nossas condições de vida ou de nossos planos, mas a restauração de todas as coisas de maneira permanente. Nós podemos continuar trilhando nossos próprios caminhos, alimentando nossas expectativas e tentando resolvê-las com nossas próprias forças. Podemos também continuar a ruminar nossas frustrações, lamentar nossas tristezas e nos recusarmos a admitir nossos erros e tolices. Porém, somente experimentaremos uma renovação profunda e autêntica quando percorremos a jornada junto com Jesus. Precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor coloca diante de nós, para não nos desviarmos nem nos determos tempo demasiado naquilo que não é importante e que acabará embaraçando os nossos passos. Precisamos confiar e descansar, porque o próprio Jesus é quem se coloca ao nosso lado. Você não está só.
Você não anda só. Jesus caminha com você. Reconhecer e aceitar que as Escrituras realinham nossas expectativas. Reconhecer e aceitar que não são as nossas vontades ou os nossos julgamentos, ou até mesmo as nossas concepções de vida, elas precisam se alinhar, elas precisam se ligar, elas precisam ser trabalhadas, elaboradas, lapidadas pela palavra do Senhor. E não deixar de praticar a liturgia, porque ela alimenta e renova as nossas forças. Não vamos esmorecer, nem desistir. Estamos na jornada de restauração e o Senhor Todo-Poderoso está conosco e nos levará até o final do caminho. Não desista, não desanime. Esses tempos têm sido conturbados, estressantes, decepcionantes, frustrantes, pressões enormes sobre os nossos ombros. Mas não desanime, nós estamos numa jornada de restauração, não somente a nossa, de cada um de nós, mas a restauração de toda a história, de todo o universo, de toda a criação, a restauração do domínio do Senhor sobre todas as coisas, trazendo vida plena, vida abundante, vida significativa. Mas essa jornada de restauração precisa ser percorrida junto com Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom da vida, pela beleza da vida. Embora inquietante o mundo onde nós vivemos, embora cheio de tribulações, de aflições, mas é um mundo também cheio de beleza. É um mundo também cheio de ordem. É um mundo também cheio de oportunidades e maneiras pelas quais o Senhor revela a tua bondade, o teu amor e derrama a tua graça sobre nós. Pai, muito obrigado pela história desses dois discípulos que começaram tão decepcionados, tão frustrados e depois terminam radiantes e corajosamente retomando o caminho de volta ao propósito do Senhor. Pai, eu oro por essas pessoas que estão aqui, Deus. Eles que têm percorrido os seus caminhos, têm escolhido os seus atalhos, têm procurado também encontrar por onde o Senhor nos está guiando, por onde o Senhor está levando. Têm procurado entender e buscar algumas respostas, ó Pai. Eu peço agora que o Senhor vá ao encontro deles, assim como Jesus foi lá no caminho de Emaús. O Senhor se revele a eles, ó Pai, o Senhor fale com eles, que a tua voz se faça ecoar para que eles possam ouvi-la distintamente em meio a tantos ruídos que permeiam as suas mentes e perturbam as suas almas. Que a tua presença se faça tão calorosa, tão agradável, tão consoladora, que essa sensação de desprezo, de abandono e de solidão sejam afugentadas. Que o Senhor fale com eles e os abrace, e os recolha e os acolha, de tal maneira, ó Pai, que o frio da noite, das incertezas e tristeza seja substituído pelo calor do abraço paternal do Senhor. Pai, eu venho te pedir que os teus ouvidos estejam atentos ao seu clamor e que a tua boca esteja pronta
para falar aos seus corações. Pai, muito obrigado, porque a jornada na qual estamos envolvidos é uma jornada de restauração. Não é uma jornada de ruína, uma jornada de morte, uma jornada de destruição, mas é um caminho que termina na vida voltando, na alegria retornando e na paz fluindo perenamente em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado por todo consolo, toda proteção e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e continue nessa jornada. Saiba, Jesus caminha junto com você. Deus abençoe. Espero ver você no nosso próximo encontro. Uma boa semana.